Hoje celebramos a memória de Santo Antão. É um nome estranho para nós, né? Santo Antão é uma forma de dizer Antônio. Santo Antão viveu no século III, numa época muito difícil da igreja. Mas, na verdade, nunca houve um tempo fácil para a igreja. Desde que nosso Senhor Jesus, na sua misericórdia, na sua bondade, para não nos deixar sozinhos, desde quando Ele criou a Santa Igreja Católica, do qual nós professamos a fé e acreditamos, a Santa Igreja sempre passou por inúmeras provações. E nesse século, começou a surgir uma provação diferente. Uma heresia começou a surgir, chamada heresia do arianismo. Arianismo veio de Ario, e ele dizia que Jesus não era Deus, que era apenas um homem, talvez um profeta, alguém iluminado. E a igreja, desde sempre, e os apóstolos, mais ainda, creram, e espero que também nós aqui criamos nisso. Jesus é verdadeiramente Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. 100% Deus, 100% homem, sem separação, sem divisão, com distinções, mas sem separação. Santo Antão, ele descobriu a sua vocação de uma maneira muito bonita. E cada um de nós também deveria descobrir a nossa vocação como ele. É muito comum quando vamos a uma pregação ou quando vamos fazer um encontro, e eu lembro da minha época de jovem, quando tinha uma pregação, e aí o pregador começava a falar alguma coisa a respeito da família, ou a respeito do relacionamento de um pai com o filho, do esposo com a mulher, e aí era sempre o momento de cutucar, né? Quando o padre começava a bater no marido, a mulher aproveitava, ó, tá falando pra você. E aí, quando era contrário, o marido aproveitava, ó, tá falando pra você aí. Ou quando era pros filhos, né? Quando era um assunto sobre obediência, o pai aproveitava, ó, viu lá, o pai tá falando, tem que ser obediente. E a gente sempre pensa que aquela palavra é para o outro, ela serve para alguém. É muito comum também, em umas pregações, numa homilia, também alguém pensar: nossa, aquela pessoa podia estar tanto na igreja hoje para escutar o que o padre está dizendo. Seria tão bom se ela tivesse. Eu tenho certeza que alguma coisa ia mudar na vida dela se ela tivesse ali naquele momento. E a gente vai pensando em tantas pessoas que estão fora, que estão distantes. Mas Santo Antão fez algo diferente. E eu convido a cada um a fazer o mesmo. Ele, com seus 20 anos de idade, os seus pais já tinham falecido, ele tinha apenas uma irmã. E ele entrou na igreja, bem provável que tinha chegado atrasado para a Santa Missa. E ele entrou na igreja no momento que o padre estava proclamando o Evangelho. E naquele dia, o Evangelho era do jovem rico. A história daquele jovem que gabaritava os mandamentos da lei de Deus. Fazia tudo com muita perfeição. E ele vai até Jesus e pergunta: o que eu ainda preciso fazer? O que me falta? Aí Jesus, depois de um longo diálogo, diz: olha, você precisa de observar os mandamentos, de fazer os mandamentos de Deus, fazer o que a palavra está mandando. E aí o jovem diz: sim, Jesus, eu faço isso desde a minha infância. Eu cumpro perfeitamente a lei de Deus. O que ainda falta? E o jovem escuta de Jesus: vai, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terá uma recompensa nos céus. Ele ficou muito triste, porque ele tinha muitas coisas e não soube renunciar o brilho do ouro, não soube renunciar à riqueza da terra para abraçar a riqueza eterna de Deus, aonde o tempo não corrói,
um tesouro que não pode ser roubado, um tesouro que não pode ser tirado. Aquele jovem, nem o nome tem a Sagrada Escritura. A Bíblia apenas diz que ele saiu muito triste. É claro que a Sagrada Escritura não nos mostra apenas pessoas fracassadas, pessoas que não aceitaram o plano de Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra o exemplo, por exemplo, de São Mateus, que de modo imediato seguiu a Jesus. Jesus olhou para ele, disse: vem e segue-me. Mateus se levantou da coletoria de impostos e o seguiu. E se tornou a pessoa que nós conhecemos, o evangelista, o grande São Mateus. Santo Antão estava escutando esse evangelho na hora que chegou na igreja. E ele não pensou que aquele evangelho fosse para outra pessoa. Ele não pensou que poderia ser para alguém mais importante que ele. Mas ele sentiu que naquele momento Deus falava diretamente a ele. E ele foi literal. Ele tinha a herança da sua família. Ele vendeu tudo o que possuía, distribuiu aos pobres. E para não deixar sua irmã sozinha, porque ele tinha uma irmã mais nova, ele deixou uma parte da herança com ela e entregou ela aos cuidados do mosteiro, de um convento, aonde ela passou a sua vida também em oração. Depois disso, Santo Antão começou a seguir Jesus mais de perto, dedicando à oração, à penitência. Foi o primeiro a ter a coragem de ir para um deserto e se tornar um eremita. Por isso nós o chamamos de o pai do monaquismo ocidental, porque ele criou uma nova maneira de seguir o evangelho, de maneira radical. É claro que nem todos têm esse chamado. Nem todos têm a vocação de ir para um deserto, para um eremitério e viver entregue totalmente à oração, à penitência, ao jejum e ao sacrifício. Mas todos nós temos uma vocação em comum com Santo Antão. Somos chamados a ser santos. E a santidade também consiste em entregar para Deus o que Ele pede para nós. Naquele momento, e de maneira específica, Deus pedia a Santo Antão a renúncia total e completa da própria vida, para viver inteiramente para Ele. E ele fez isso. Ele compreendeu que aquele seria o caminho da sua santidade. E ele viveu a sua vida, de fato, entregue à oração. E eu convido a todos, se um dia se aventurarem, a lerem um livro de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio, que conheceu pessoalmente esse santo e escreveu a sua biografia. Então, o que nós sabemos da história desse santo, sabemos por causa de Santo Atanásio, que escreveu uma biografia de toda a sua vida. E o que a história de Santo Antão tem a ver com a nossa? Porque, irmãos, precisamos vir até a igreja, precisamos escutar a palavra de Deus e pensar o que Deus quer falar comigo hoje. O que Jesus está pedindo para mim hoje. E o evangelho de hoje nos mostra o testemunho de João Batista. Este homem que esperava com muita expectativa a vinda do Messias. João Batista, que era parente de certa maneira de nosso Senhor Jesus Cristo, aguardava o Messias e realizava o batismo de arrependimento. Recebia muitos discípulos. A palavra de Deus diz que ele tinha vários discípulos. Mas quando ele vê Jesus, quando ele olha para Cristo, depois de o batizar, porque escutamos domingo passado, quem foi na Santa Missa, o evangelho do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus sai da água, João Batista viu o Espírito Santo como forma de pomba e a voz do Pai. E ali ele reconheceu que Jesus era o Messias, era Deus. Por isso ele pôde exclamar: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer nele. Temos aqui uma das primeiras manifestações da Santíssima Trindade, deste mistério que também nós não podemos compreender.
de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. João Batista reconheceu que ele era o Cristo. Apontou para ele, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa explicação o padre já fez, mas como já faz 1 ano que ele fez, provavelmente nos esquecemos. O porquê que João diz eis o Cordeiro de Deus? Poderia ter falado eis um leão, eis o tigre, eis a onça, um animal mais viril, mais forte. Mas por que cordeiro? Não foi à toa. Quando João diz eis o Cordeiro de Deus, ele claramente já estava se referindo ao que Cristo veio fazer: nos redimir, nos salvar através do sacrifício. Não existe remissão, não existe redenção e nem salvação sem um sacrifício. O povo judeu sabia muito bem disso. Por isso, por lei, por causa da lei judaica, todos eles tinham que todos os anos oferecer um sacrifício ao altar. Nossa Senhora, seu esposo castíssimo São José, também que tiveram fazer esse sacrifício. Ofereceram um par de pombos, que era os animais daqueles que eram mais pobres. Quem era mais rico, tinha mais condições, oferecia um novilho, um boi, um cordeiro. E esses animais eram sacrificados no lugar do povo que pecou. Então, de certa maneira, para se aplacar a ira de Deus contra o povo, eles ofereciam sacrifícios animais como expiação do próprio pecado. Só que, se juntássemos, e a própria palavra de Deus diz isso, todos os animais em holocausto não seriam suficientes para pagar os pecados. Porque grande era a ofensa. Porque o pecado, irmãos, e temos que ter essa consciência, ofende a Deus, que é infinito e eterno. Então não existe sacrifício humano por si só que possa reparar um pecado só que cometemos. Deus sabe disso. Por isso enviou o seu próprio Filho Jesus. Porque somente o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, seria possível a remissão total de todo o pecado da raça humana. Por isso nós costumamos dizer, e São Tomás de Aquino compôs uma música dizendo isso: Cuius una stilla salvum facere. Com uma só gota pode salvar o mundo. Pode salvar o mundo. Ou seja, uma só gota do Salvador é suficiente para nos salvar, porque é a gota do sangue de Deus. Por isso, João diz: Ele é o Cordeiro de Deus. E o sacrifício desse Cordeiro será suficiente para nos salvar. Por isso ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase nos lembra alguma coisa? Vamos escutar em breve, quando o sacerdote, com Jesus nas mãos, vai levantar e dizer a mesma coisa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos também com o sacerdote, repetindo a profissão de fé de São João Batista. Também precisamos reconhecer que aqui na Eucaristia está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa salvação. Ele é a nossa vida. Ele é capaz de tirar os pecados. Ele é capaz de tirar de nossas vidas tudo aquilo que não convém ao nome de cristão. E o que na tua vida? O que na minha vida, Padre Bruno de Jesus Torres? Porque a palavra é para mim também. Lembrem que o Evangelho não é para o outro, não é para o que está em casa, não é pelo que não foi na missa, não é pelo seu marido, não é para sua tia, não é para sua avó, para sua sogra. O Evangelho e a palavra de Deus é para você e para a sua conversão. O padre que está aqui falando nesse microfone sabe também que é para ele essa palavra. Como estamos dando o nosso testemunho de cristãos?
O que na minha vida não está condizendo, não está em coerência com a palavra de Deus, com o nome que carregamos, com o batismo que recebemos, com a crisma que fomos confirmados. Cada um precisa olhar para a própria vida e ver o que não está sendo testemunhado. São João Batista testemunhou Jesus até o sacrifício de si mesmo. Também nós, a nossa luz, que não é nossa na verdade, é de Cristo, precisa brilhar, como diz a palavra de Deus, para que vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Por um lado, nós cristãos não podemos fazer as coisas para sermos reconhecidos. Não podemos buscar o aplauso das pessoas. Não podemos fazer o bem querendo ser bem recebidos. Mas de outro lado, quando fazemos bem, somos também recompensados. E quando oferecemos de coração generoso algo que nós temos, ou o que nós somos, recebemos muito mais. Essa experiência o jovem rico não pôde ter. Ele pensou que entregando a sua riqueza, ele ficaria prejudicado. Tadinho dele. Se esqueceu que diante dele estava a riqueza em pessoa. Ele teria com certeza algum prejuízo financeiro. Seria julgado pelas pessoas. Mas se ele tivesse aceitado o que Jesus tinha pedido para ele naquele momento, com certeza ele seria a pessoa mais feliz da face da terra, como foram os discípulos de Jesus e como é cada um que entrega tudo a Cristo. Peçamos a intercessão de Santo Antão e de São João Batista, para que a nossa vida aponte para Cristo, para que a nossa vida seja também um testemunho da verdade, que a nossa vida brilhe, que a luz de Cristo resplandeça em cada um de nós, para que todos aqueles que não estão em Cristo, todos aqueles que estão nas trevas possam ser iluminados pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus